Aqui, deixa eu gravar o outro. Aí, beleza. Então vai. 1, 2, 3 e... Então, oi pessoal, muito bem-vindos ao canal do Soma Quadrados. Nós somos um projeto que visa desmistificar a bioestatística e hoje nós vamos iniciar o nosso projeto de entrevistar pessoas que atuam nessa área. Hoje nós vamos começar entrevistando então a professora doutora Ana Tereza Bittencourt Guimarães, que está aqui do lado direito da tela. Eu vou me apresentar então, eu sou a Marília, eu sou bióloga, eu já trabalhei com bioestatística, inclusive junto com a professora Ana, que foi minha orientadora, e continua sendo minha co-orientadora no DOC. Então, eu sou doutoranda em Ecologia na Universidade de Buenos Aires, eu gosto muito de ciência de dados, programo em R, estou tentando aprender Python, como muita pizza e tenho alguns gatos em casa. E hoje eu vou estar apresentando, então, o programa junto com a minha companheira Letícia, que está aqui em cima da minha telinha, e vou passar a palavra para a Lê se apresentar, então. Oi, é um prazer estar aqui com vocês, Mari, Profiana. Eu me chamo Letícia, como a Mari já disse, sou matemática, formada pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, com mestrado e doutorado pela mesma universidade. Atualmente sou doutoranda no programa de Engenharia Agrícola, com área de pesquisa em estatística espacial. Então, eu também conheço a Profiana de orientações de projetos de extensão, foi aí que começou a minha relação com a consultoria estatística, prestando consultoria estatística sob a supervisão da Profiana, e quase atrasei a nossa entrevista, porque tive que procurar uma camiseta que não tivesse temática de herói, e não encontrei, então atrasei a nossa entrevista à toa. É um prazer estar com vocês e compartilhar um pouco de ideias, discutir um pouco sobre ciência de dados, e é um prazer e uma honra estar aqui com essa entrevistada que a gente conhece aí na vida real, é uma querida, uma pessoa que abraça todo mundo e é uma grande pesquisadora, então é um prazer estar com vocês aqui. É a nossa mãe. É bem isso mesmo. Profiana, gostaríamos então de iniciar a entrevista. Se você pudesse se apresentar e dizer para nós quem é você no mundo bioestatístico. Legal. Gente, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e uma alegria, né, estar aqui com as minhas filhas. Elas sabem que os meus alunos eu chamo todos de filhos, porque realmente eu abraço a causa e defendo até a última. Então, mais uma vez, muito obrigada. Então, falar um pouquinho o que eu sou, né? Eu sou formada em biologia, né, pela Universidade Federal do Paraná, a mesma Universidade da Marília. E, curiosamente, gente, quando eu fazia biologia, eu só gostava das disciplinas que tinha cálculo. Fiquei em final em todas aquelas outras, né, zoologia e tal, né, mas em estatística e tudo que envolvia cálculo, né, ecologia principalmente, eu ia muito bem, né. No meu mestrado, no meu doutorado, sempre trabalhei com a parte de modelagem também, então sempre tinha uma satisfação com isso. E sem contar que na minha família eu tenho um irmão que é estatístico, então desde pequena eu tive esse contato também com a estatística junto com ele, porque eu gostava de estudar com ele. E isso é uma característica do bioestatístico, né? A gente é muito curioso, a gente é nerd, mas não é aquele nerd chato, tá, gente? Aquele nerd que não, a gente é nerd, do tipo nerd que gosta de estudar. De gosta galera. Aquela coisa assim de que gosta de estudar pela curiosidade de saber cada vez mais, né? E eu acho que essa é a principal característica de um bioestatístico, né? A gente tem que ter curiosidade por várias áreas, entender inúmeras áreas. Só a biologia ela já tem uma série de áreas, então a gente tem que saber um pouquinho de cada uma delas, né? E o bioestatístico ele precisa de ter uma coisa a mais,
que é o gosto pela matemática e o entendimento da matemática, né? Então, isso é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, a importância da gente entender o que desde as coisas mais básicas, né, do que é uma função, logaritmo, né, e conseguir ir desenvolvendo isso mais adiante, as derivadas, as integrais e etc. E o quanto isso é importante. E o nosso papel de bioestatística é traduzir tudo isso do estatistiquês para o português, né, visto que a gente tem uma massa enorme de pessoas que têm uma dificuldade muito grande, né, da compreensão desse conteúdo. Mas, como eu sempre digo, o que seria do vermelho se todos gostassem do amarelo, né? Então, sim, o sol brilha para todos, cada um no seu quadrado, né, mas conseguindo ajudar os demais. Isso é verdade. Isso de não gostar, você gostava de matemática, eu odiava, gente. Fui fazer biologia porque eu odiava matemática. Cheguei lá, biologia é pura matemática. Não se iludam. Se você está começando biologia, vai ter muita matemática e vai ter química assim. Você que lute. Vai ser assim. Se você vai estar começando matemática também. Também tem matemática. Se você tem interesse em começar matemática, também tem matemática. Ah, é verdade. Tem alguma matemática lá. Tem um pouco. Talvez um pouquinho. É verdade. Número quase nada, mas... Letras tem bastante. Letras tem bastante. O número é geralmente só nota. E geralmente ele não é muito alto, assim, mas a gente continua seguindo, né? A gente vai seguindo o baile ano após ano e uma hora forma. Mas olha, nessa lógica eu ouvi uma... Não lembro onde que eu escutei essa história de que a matemática é uma linguagem e isso foi assim na minha cabeça, ó. Matemática é letras, na verdade, porque é uma maneira de a gente se comunicar. E a mesma coisa é estatística, né? Agora eu sempre falo para todo mundo, programação e estatística, pessoal, é uma maneira como a gente faz para comunicar informações. Sim. E é isso. Isso ajuda muito mais as pessoas a compreenderem a ideia, inclusive, né, Marília, uma coisa que é muito legal, do próprio R, a partir do momento que você entende aquela linguagem, aquilo faz total sentido. É lógico, né? Eu falo para o pessoal que é a maneira que a gente tem de se comunicar com o computador. O que a gente quer que o computador faça? Então, é para isso que a gente está usando a programação. O R vai ser uma linguagem que a gente utiliza, pelo menos que a gente tem utilizado até agora, para análise de dados, né, biológicos. Sim. Então, você vai estar informando através da programação em R o que você quer que o computador faça para você. E aí você vai estar falando isso para o computador e o computador vai te dar uma resposta. Então, ele vai te falar isso de volta. Ele vai te dar uma informação que vai ser uma informação ali, seria do modelo, uma informação matemática também, mas que é uma linguagem, né? Que ele está te informando ali um resultado que você vai interpretar, né? Você vai tirar uma... E a gente tem... Eu, pelo menos, tenho bastante costume de falar... nossa, o R não tá entendendo o que eu tô querendo dizer. Não é bem assim, né? Eu não tô conseguindo passar pro R o que eu quero, né? Porque a partir do momento que você passa certo, o software só faz, né? Ele faz o correto. É uma inteligência ali, né? Quem não tá sendo tão inteligente é quem tá querendo passar, mas a gente tem esse probleminha, a gente quer atribuir ao próprio R, né? Acontece nas melhores famílias. Acontece. Prof, então, continuando, né? Você comentou com a gente algumas das suas paixões desde a graduação, né? A partir dessa paixão em trabalhar com as exatas, né? Com a estatística entrando na sua vida, mesmo na graduação em biologia, né? Então, gostaria que você contasse para nós um pouquinho sobre, especificamente, a sua área de trabalho atualmente, né? O que significa esse termo, né? A bioestatística. E você acha que, além disso, né? Vou incluir 3 perguntas numa só, deixar tempo para eu falar bastante. Você acha que tem uma relação entre a bioestatística, a estatística e a ciência de dados? Você acha que elas conversam, que elas se relacionam? Então vamos começar. Então vamos lá. As 3 perguntas são excelentes, Letícia. Um pouco sobre a área de trabalho, né? Como acho que um pouco eu contei para vocês, né? Como que eu cheguei até aqui, tá? E eu cheguei até aqui como professora hoje, né, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, com muito estudo. Isso é fato, né? Isso não tem como fugir, tá, gente? Tem que estudar, qualquer área tem que estudar muito, mas a bioestatística não é diferente, né? Mas dentro dessa área de trabalho também, eu sempre atuei muito com apoio técnico, né? Sempre me solicitaram muito esse apoio técnico.
E isso acabou me conduzindo um pouco, né? Um pouco não, bastante, para as consultorias estatísticas. Tá? Vale até salientar para quem está nos ouvindo aí, que é uma área que tem uma demanda imensa, mas tem muita gente que está por aí apertando o botão. E tem um grupo muito pequeno que sabe exatamente por que está apertando aquele botão. Né? Então, eu acho que dentro da área de trabalho tem uma área gigantesca, existe uma demanda muito grande, né? A gente tem um grupo de pessoas que tem uma dificuldade... Bom, o Brasil, né? O Brasil tem 95% da população que praticamente odeia matemática, né? Então, com isso, a gente tem essa demanda imensa, mas é extremamente importante que o profissional que esteja se formando seja ético, né? E consiga responder ao que está sendo demandado, né? Então, dentro das consultorias que eu fiz ao longo da minha vida, eu tenho 2 linhas bem claras, né? Eu posso até dizer 3, mas 2 na consultoria. Que é aquela consultoria para pesquisadores, né, que demandam uma análise estatística diante do problema de pesquisa que eles têm, né? Isso, inclusive, vocês 2 fizeram parte, né? Trabalharam muito comigo, né? E viram a demanda que existe. A pandemia atrapalhou um pouquinho, mas geralmente tem muito trabalho que é solicitado. A segunda linha é um pouco mais na consultoria ambiental, né? E que eu faço o tratamento de dados de acordo com uma situação, problema. Então, eu já fiz muita consultoria em função de desastres ambientais, que a gente acaba fazendo uma série de modelagens para tentar... faz a modelagem para verificar o efeito de um determinado fator, mas também acaba fazendo algumas simulações. E tem que deixar claro que simulação é uma coisa, modelagem é outra, né? Então, são 2 linhas e que dá para atuar tranquilamente. Novamente, com muito esforço, né? Com muito estudo antes de começar a executar. E a relação entre a ciência de dados, a bioestatística, gente, está totalmente entrelaçado, né? Então, quando eu estava me preparando um pouco até aqui para a entrevista, eu fiz questão até de entrar no site, né? Pelo menos para ver assim, um pouco dos conceitos de inteligência artificial, ciência de dados, machine learning, deep learning, né? Então, esses conceitos, eles são muito importantes e todos eles estão conectados. E um pouco do que eu vi, assim, que a gente pode considerar, principalmente o inicial aqui, como o arcabouço de tudo isso, a inteligência artificial, né? E a ciência de dados, ela é um subconjunto dessa inteligência artificial. Então, a gente consegue trabalhar com a informação, com as bases de dados, né? Tentando trabalhar com essa base de dados para solucionar um determinado problema, uma pergunta, né? Claro que não é para menos que o projeto de extensão que a gente tinha era qual é a sua pergunta. Sim. Por quê, gente? Se eu não tiver uma boa pergunta formulada, desculpa, mas não tem ciência de dados, machine learning, deep learning que vai resolver, né? Então, o bioestatístico, ele vai conseguir auxiliar um pesquisador ou a empresa ou quem vier com a pergunta, mas a pergunta tem que estar muito bem elaborada, tem que estar muito bem clara na cabeça da pessoa, porque senão, né, e isso acontece muito, já deve ter passado na vida aí de vocês. O menino vai lá para a banca, tal, daí fazem uma pergunta, né? Isso foi o estatístico que fez, né? Joga a culpa para ele. Uhum. Né? E muitas vezes a gente nem está lá para se defender. Então, essa troca,
se não tiver a pergunta bem elaborada e a informação vinda do outro lado, para a gente conseguir traduzir aquela informação para programação, né, não tem bioestatístico que resolva o problema de ninguém. Né? Então... e eu acho que vocês vão concordar no ponto de vista da importância da pergunta, tanto para defesas, etc., quanto para quando você vem para buscar uma consultoria. Já tiveram muitos casos, né, de a gente, tem aqui essa base de dados, esse banco de dados, o que dá para fazer? Isso é complicado, né, porque trata-se da sua pesquisa. Exato. Né? Então, exato. A partir do momento que você leva para o estatístico, o que dá para fazer? Dá para fazer alguma coisa? Dá, mas é interessante para a sua área de pesquisa? Não sei. Você é o dono da pesquisa, você é o cara, né? Então, muitas vezes a estatística ela também fica vazia, ela não fica um bom resultado quando a pergunta que norteia aquela base de dados, ela não é elaborada por quem está pesquisando aquela base de dados. Exato, né? exato. Tem aqui, eu estava conversando com a Lê até disso, a gente estava até falando sobre isso antes da gente fazer a gravação da entrevista. Se você tem duas variáveis, a variável A, e você regride ela em função de B, aí você tem um resultado significativo. O que isso quer dizer? Nada. Se aquilo não tem uma explicação, nada. É isso, entendeu? Você pode criar vários modelos, mas se você não tem uma hipótese bem embasada, ali, uma pergunta bem elaborada para o seu projeto, que ele não quer dizer absolutamente nada. Eu estava até discutindo isso com a Lê também, por causa de alguns conflitos de profissionais também, que acontece muito. Eu acho que até já aconteceu, né, com você, prof, se quiser comentar depois, de pessoas que são da área de exatas, por exemplo, que implicam com outras áreas que trabalham com análise de dados, né? O pessoal fala, não, porque só eu que tenho essa formação, só eu deveria poder atuar com isso, né? Aquela pessoa, ela não tem uma formação na área de estatística, ela não é uma matemática, então como é que ela faz análise de dados? Mas assim, beleza, amigo, você sabe ferramental, mas a gente conhece a implicação biológica daquilo, que é o importante. O que seria da estatística, né, sem a gente ter dados econômicos, sociais, sem ter diversas áreas, né, em geral, assim, para você conseguir aplicar essa ferramenta e tirar uma pergunta daquilo, né? Ia ser só um monte de teoria, sei lá, do lado. E é daí que a gente tem a bioestatística, né? Porque a bioestatística nada mais é do que a aplicação da estatística para dados biológicos ali. Né? Sim. E você chamou a atenção para um ponto bem importante. Até peço uma partezinha para comentar sobre isso. Uhum. Biólogos, veterinários, oceanógrafos, enfim. Quem atua na área mais das ciências biológicas, né? Podem atuar como bioestatísticos. Eles, para nós da biologia, nós entramos dentro de numa área do Conselho Federal de Biologia que se chama bioinformática. Né? E desde que você tenha comprovação de que você tem cursos, formação e prática na área, você pode atuar como bioestatístico. Né? Eu já tive situações bastante constrangedoras, né, de pessoas quererem me processar porque eu não era da estatística, alegando que eu estava roubando o emprego de um estatístico. Mas eu acho que fica aqui a mensagem que desde que você tenha boa formação, né, consiga estudar todo aquele conteúdo e aplicar e traduzir todo esse matematiquês, né, e fazer a relação do statistiquês com o biologês e com o português, né, a gente consegue se tornar excelentes profissionais. E, aos poucos, vamos sendo reconhecidos, né, e consultados para fazer sempre um bom trabalho. Até porque hoje em dia, né, tem a crescente da área da ciência de dados, que é uma área, né, que ligou ali a estatística com a computação. Isso. Então, a base muito importante da ciência de dados é a estatística, mas tem muita gente que está trabalhando com isso hoje que não tem nenhuma formação de base. Então, as pessoas estão aprendendo em cursos, estão fazendo lá o Udemy, Coursera, para atuar e estão sendo muito bem empregados. Inclusive, eu tenho um amigo que ele é da área de publicidade. Ele se formou em publicidade e ele é cientista de dados hoje da Natura. Então, legal. E ele é um excelente cientista de dados, ele está ganhando muito bem na Natura. A Natura não foi lá e
E, obviamente, não foi lá contratar ele, assim, à toa, né? Ele tem um conhecimento naquilo lá, ele sabe. Olha, Marina, até vou te interromper aí, até para falar o seguinte. A gente acha que ciência de dados, né, para quem nos ouvir aqui, acha que ciência de dados é uma coisa que está muito distante da nossa vida. Por um acaso, quando você vai lá no seu celular e faz uma busca, né? Eu quero comprar uma bolsa. De repente começa a aparecer vários anúncios de bolsa no seu celular. Isso não é por acaso, tá, gente? Não tem um fonezinho ali, assim, né? Isso faz parte da ciência de dados, isso faz parte do machine learning, né? Então, nós estamos rodeados, nós somos parte disso. Então, sejam bem-vindos. Nós estamos alimentando os programas. A gente está alimentando a Skynet, que está aprendendo tudo sobre nós, ali armazenando todos os dados sobre nós e fazendo análises. Não duvido. A revolução das máquinas. Ela chega para todos. Chegará. E, prof, deixa eu te perguntar, e para quem quer atuar na área de bioestatística, que tipo de formação essa pessoa tem que ter? Ela tem que ser formada em biologia? Se ela quiser trabalhar, ela precisa ser estatística? Ou existem cursos de especialização para você ser um bioestatístico? Tá. Excelente pergunta também. Não necessariamente precisa ser biólogo, você pode ter outra formação, principalmente as áreas mais relacionadas às áreas ambientais, né? Existem cursos de especialização, mas o problema é que a procura não é grande. Então, muitas vezes, esses cursos, eles são ofertados, mas eles não abrem, porque não tem um número mínimo de pessoas. Então, se eu não me engano, próximo de nós aqui, tinha um curso na Universidade Estadual de Maringá, tinha um na Universidade Estadual de Londrina também, né? E na Universidade Federal do Paraná, até pouco tempo atrás, eram ofertados alguns cursos de especialização, né? Em Maringá, tem um curso de mestrado em bioestatística, né? É a parte mais de análises biométricas, mas é um curso muito bom, muito consistente o programa dele, e que eu recomendo para quem tiver interesse realmente estudar fazer alguma coisa nesse sentido também. Claro que longe daqui a gente tem na USP, nós temos no Rio de Janeiro também, né? Se eu não me engano, em Pernambuco também tem, né? Mas tem alguns centros que são um pouco mais distantes. Aqui mais próximo da gente é Maringá e Londrina mesmo. E para atuar, Marília, primeiro, paciência. Muita paciência. Né? Porque o cliente, vamos falar dessa forma, ele não sabe muitas vezes expressar o que ele está querendo, justamente porque a formulação da pergunta ainda não está bem clara. Então, esse é o primeiro ponto, muita paciência. Né? Segundo, que na verdade você já vai ter trazido junto com a paciência, é toda a bagagem de conteúdo. Né? Isso não vou nem... Né? Acho que o terceiro ponto também é ter a habilidade, ou ir desenvolvendo a habilidade da programação. Né? E não é que você vai deixar os programas de botão, aqueles que eu vou só apertando, de lado. Não isso. Mas quando você faz a programação, você consegue aprofundar ainda mais o teu conteúdo, a tua bagagem sobre aquilo que você está fazendo. Então, eu vou aplicar um Q quadrado. Q quadrado é super fácil de fazer. Mas a gente tem uma série de restrições de uso de Q quadrado que todo mundo passa por cima. Né? Finge que não existe os pressupostos e tchau. Né? Então, eu acho que essas três características são importantes, Marília. Muita paciência, muita mesmo, né? E nem sempre a gente tem. Às vezes tem que dar um tempinho, assim, né? Ficar um pouco distante, mas é importante a paciência. Né? Saber se comunicar e tentar traduzir o problema da pessoa. Segundo, ter um conteúdo, né? Trazer toda a bagagem de conteúdo. Né? E terceiro,
conseguir fazer essa programação, né, e depois traduzir toda essa programação para a resposta do problema original. Então, eu acho que essas 3 características são fundamentais. E conteúdo. Muita leitura, 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 leitura o tempo inteiro. Porque o pessoal hoje em dia consome muita coisa virtual, né? E nem sempre... Nem todo material é confiável também. E faz o filtro, né? Exatamente. É difícil, faz um filtro, né? É bom assistir alguns vídeos aulas, né? Para ter um inicial ali, mas que isso ajude você depois a entender o que você vai ler no livro. Buscar, né, uma informação além daquilo. Marília, e outra coisa agora que me veio também, muito curso, façam muitos cursos, porque nunca é demais. Mesmo aquele curso básico, só para vocês terem uma ideia, eu estou dando aula agora na pós-graduação, eu estou com um aluno que é estatístico. E ele já tem aquele conteúdo de trás para frente, de frente para trás. Mas ele está ali justamente para entender como que é a cabeça, né, desse grupo que eu trabalho mais, né, que é a parte mais da área de saúde ou da área ambiental também, e que tem uma enorme dificuldade realmente de traduzir a demanda, né, o que eles querem. Até porque tem mais a questão da exercitação também, né? Porque tem muitas coisas que a gente aprende, por exemplo, o estatístico, ele não aplica mais. Recentemente eu fiz um curso e tinha muita gente que trabalhava com parte de dados lá. E eu fiz uma apresentação no curso e a minha parte... Era um curso mais básico, que era sobre ensino mesmo. E aí eu falei sobre Q quadrado numa apresentação e um monte de gente me escreveu depois pedindo uma apresentação para me explicar um pouco mais o Q quadrado, que é uma coisa relativamente simples, né, na estatística, mas que a gente usa muito. Então, às vezes, as pessoas já viram mesmo esse conteúdo, mas não se recordam mais, porque se a gente não exercita... Eu falo que eu sou uma bióloga de mentira, porque eu não lembro metade das coisas que eu estudei. O povo chega que planta essa, não sei nem se é de cotidiano, essas coisas daí não sei nem se é angiosperma mais. Mas é assim que a gente vai esquecendo alguns conteúdos, né? Faz parte. O que você não usa mais, né? A gente vai limpando HD ali, né? O meu HD é meio curtinho, eu tenho que estar sempre fazendo uma também. Limpeza. Aproveitando esse gancho aí de Q quadrado, né? Que a gente estava discutindo que Q quadrado é quase a base aí, né? Quase toda análise que a gente faz, quase toda consultoria que a gente presta, aparece o Q quadrado, né? Quase um mantra aí, né? A prof poderia dizer pra gente, assim, além do Q quadrado, né, que já é meio consolidado, quais mais análises estatísticas que elas são, assim, bem comuns dentro da sua rotina de trabalho e tudo mais? E também, além das análises, que ferramentas que são mais comuns de serem utilizadas, né, para aproveitar o gancho, conciliar a análise com as ferramentas já? Tá. Olha, Lê, o que eu posso te dizer? Depende muito da área que eu vou atuar, né? Então, se, por exemplo, eu vou trabalhar mais com um profissional que é da área de saúde, né? A maioria das análises eles querem fazer relações de causa e efeito, né? Então, a gente usa muita regressão linear, né? Mas, claro que nesse momento é sempre o momento que eu puxo eles para perto, que vem de encontro com aquilo que a gente estava conversando, né? Olha, tem essa relação aqui, mas você tem que me dizer se isso faz sentido, né? Baseado na literatura, como é que, né, você consegue explicar? Né? Afora isso, tem que... Eu sou muito cuidadosa com a escolha dos testes, então eu respeito muito todos os pressupostos e restrições estatísticas. Muita gente chega para mim querendo assim, eu quero fazer um teste T. Tem 4 grupos e quer fazer um teste T. Né? Então, assim, eu tento também fazer esse lado instrutivo, né, de explicar o porquê que eu não estou usando o teste T e por que eu usei um cruz-calares. Tá? Então, normalmente, nessa área de saúde, a gente fica mais mesmo nos testes paramétricos ou aqueles de livre distribuição, que são os chamados não paramétricos, né? Sempre para fazer essas relações de causa e efeito. É sempre essa a maior demanda que existe, tá? Quando eu entro mais na parte ambiental, daí já muda um pouco o cenário, né? Aí entram análises mais complexas, né? Que geralmente
entra um pouco mais em modelos generalizados, né? Sejam os modelos generalizados lineares, né? Os GLMs, mas também os GLMMs, né? Os GAMs. Então, tem outras análises que são um pouco mais elaboradas, né? E eu acho que a parte que eu tenho me divertido mais, eu acredito que vocês duas também se divertem mais, é um pouco quando a gente consegue espacializar também, né? Então, quando a gente consegue, quando eu faço as consultorias lá para o Ministério Público, até eles falam assim, eu gosto das análises de vocês porque sempre vem figurinha. Eu sei que a gente, no primeiro momento, a gente fica até meio ofendido, né? Pô, que figurinha, essa figurinha deu um trabalhão de fazer, né? Tamanho do script para figurinha. É imenso, né? Na verdade, nem sempre é um script só, são vários scripts, né? Mas eu gosto muito desse tipo de análise, porque a gente consegue espacializar e mostrar, olha, o problema está aqui, né? E está relacionado com essa e essa e essa variável. Então, mas nessa área ambiental, são análises bem mais complexas, né? E agora, atualmente, o que eu tenho feito, porque nerd que é nerd da gema, né, gosta de misturar as coisas, eu estou juntando os dois, né? Então, a minha linha de pesquisa atual é o que a gente chama de One Health, né, que é saúde única, e que a gente consegue mostrar como que a saúde, seja de um animal ou a saúde humana, está respondendo em função do cenário ambiental, né? Uhum. Então, estou tentando trabalhar, aprender, né? E é um constante aprendizado. Cada dia surge uma coisa nova e que a gente vai ávido para saber aquela informação, né? Mas tentando juntar realmente, desde a coisa básica, né, de fazer lá um intervalo de confiança simples, até a parte mais das modelagens e espacializar, como você está mais habituada que eu, né, Lê? É o teu doutorado. Trabalho um pouco, né? E, prof, até a prof comentou sobre a questão das figurinhas, né? Mas eu acho que isso faz muito parte, principalmente quando se trabalha no meio corporativo, né? Nós tivemos uma experiência, né, com uma empresa grande, que nós prestamos consultorias, né, no ramo frigorífico, e a gente percebia essa necessidade de visualização dos dados, né? Quando nós apresentávamos resultados muito aí no estatistiquês, né, muito nos p-valores, era mais difícil, até porque muitas vezes as pessoas que procuram são pessoas mais engajadas, mas essas pessoas, elas precisam apresentar para os superiores, e os caras têm muito pouco, quase nada de base, né? Sim. Então, é necessário, as figurinhas, elas fazem parte porque eles conseguem, não é falta de conhecimento, é falta do meio técnico, né? Sim. A área que a pessoa trabalha ali, que os grandes chefes, digamos assim, que vão olhar aquele resultado do trabalho, é outro, os caras são do financeiro, etc, né? Então, a figurinha, né, o mapa ali, eu acho que é algo muito comum nesse meio, né? É muito necessário também. Você sabe que isso me remete até a uma reunião que eu estava de uma consultoria, de uma empresa gigante do Brasil, que tinha acontecido um desastre ambiental. Eu estava junto com o Ministério Público, né? E o advogado do Ministério Público falava para a gente assim, gente, não adianta vocês trazerem uma fórmula para mim, traz a figurinha que daí eu vou conseguir defender. A gente estava junto sempre como apoio técnico, né? Caso ele tivesse alguma dúvida, tal, mas o que ele ia apresentar era a figurinha. Então, é bem isso mesmo, Lê. Eu acho que mas tem que deixar claro isso, que a figurinha demanda horas e horas e horas e horas e horas de estudo, aprendizado. Sim. É só o produto final, né? É só o produto final. Quando a gente vê lá na prateleira, é simples, né? O produto final, mas a construção por trás E eu acho que até vale a pena ressaltar isso, até para que as pessoas que nos ouçam valorizem também o trabalho, né? Porque às vezes a gente fala, olha, isso custa tanto. Nossa, tudo isso?
né? Então, é importante saber que isso dá trabalho, dá muito trabalho, né? E além do muito trabalho, muito conhecimento e muitos anos de pesquisa para saber o que fazer nesse trabalho, né? Exato. Não é a quantidade ali que importa, né? A quantidade de tempo que você se dedicou, apenas, né? A quantidade, mas os anos por trás disso, né? Não é só o produto final, né? Eu acho que é tudo em torno disso, toda essa nossa conversa, acho que finaliza muito bem com essa sua fala, prof. Sim. E vamos reforçar isso, né? Todos têm lugar ao sol, isso é fato, né? Mas para você ter esse lugar, é importante que você conquiste ele e que todos respeitem também aquele lugar que você conquistou, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Eu ia comentar que nisso das figuras tem alguns cursos que eu até falei para ler que eu queria muito fazer, mas não tive oportunidade ainda, que é de Data Storytelling, que é como você conta histórias com dados. E ele estava comentando que ela assistiu uma palestra recentemente do pessoal do IBGE e tudo mais. Que eles estavam relacionando, né, ler os dados do Bolsa Família com pessoas negras que entraram, pessoas pretas que entraram na universidade. E como foi importante o Bolsa Família nesse aspecto, né, para ajudar as pessoas com escolaridade e tudo mais. E o levantamento de dados, né, Mari? A importância de ter um levantamento de dados para saber aonde investir, né? Onde colocar escolas, onde investir o dinheiro do Bolsa Família, né? E a espacialização novamente, né? Levantar os dados e espacializá-los para saber onde investir a verba do governo, né? E vejam o problema que a gente está vivendo, né? Uma vez que a gente não tem, há 2 anos que a gente não faz o censo, o quanto que isso vai afetar diretamente a política. Sim, o professor, inclusive, comentou sobre isso, né? Que se fala muito, mas o levantamento de dados vai custar um valor exorbitante, né? Mas o quanto esse valor, ele se reflete, volta, a partir do momento que você sabe, eu tenho um valor Y, só que eu preciso investir esse valor corretamente. Sem o censo, você não investe corretamente. Então, você deixa de gastar com o censo, mas você joga tudo aquilo lá e investir de maneira, muitas vezes, errada. Né? Então, é importante. O censo, ele se paga em menos de 2 anos. E é algo usado por 10 anos, né? O mesmo censo. Exatamente. Então, realmente é um investimento muito válido e que a gente, infelizmente, está atrás de... É que se perde muito a noção da importância, né? Mas para que precisa de censo? Existem o próprio investimento, né? Ele se justifica, o próprio investimento a gente está falando de uma mínima parcela, né, que é o Bolsa Família. O próprio investimento do Bolsa Família é justificado na existência do censo. E eu falo por experiência própria ainda. A gente é muito bom de dados no Brasil, e é muito triste a gente perder isso. Porque minha pesquisa, que é na América do Sul inteira, eu acho que não tem nenhum outro país que se compara ao Brasil na América do Sul e, quiçá, poucos outros no mundo em relação à coleta de dados, sabe? Coleta e armazenamento. Claro, a gente tem muitos viés nos nossos dados também, isso é natural, porque o Brasil é gigantesco. Sim. E nem todos os lugares são iguais, né? Então a gente vai ter viés de local, porque vai ter local que vai ter menos profissionais, vai ter menos acessibilidade, vai ser mais complicado, mas, em geral, olha, não tenho o que reclamar do Brasil. E, eu estava só comentando isso antes lá, da história, por exemplo, do IBGE e tudo mais, do storytelling, porque a Lê estava falando que como ela assistiu várias palestras naquele dia em sequência. E as palestras, muito eram mostrando o resultado de dado, mostrando o script. E aí chegou esse pessoal e fez o storytelling lá. Então, eles foram mostrando o caminho que o dado fez para eles chegarem naquele resultado, sabe? Com imagens e tudo mais, assim. Então, essa é uma área muito legal também de se investir. Existem pessoas que trabalham exclusivamente com data storytelling, por exemplo, que faz a tradução daquela análise e tudo mais para você apresentar para uma empresa, para você conseguir, enfim, né? Apresentar para o governo, para a universidade ou para o público que você quer atingir em relação àquele resultado, né? Bem interessante. E para quem está nos ouvindo e nos assistindo e não se sente atingido, digamos assim, nunca recebi Bolsa Família, não conheço ninguém que recebe. Quem aí se vacinou, teve um familiar que se vacinou, também tem que agradecer ao DataSUS, que possibilitou o levantamento de dados, distribuição de vacinas, distribuição de recursos, né? Então, não se trata só sobre pensar que
que está tudo tão longe da gente, está tudo tão perto, e a gente precisa valorizar isso, que a Mari ressaltou muito bem. Nós temos muitos dados muito ricos, que, como também salientado por ela, tem seus vieses, mas é possível trabalhar, é possível tirar coisas muito, muito, muito ricas a partir dessas bases de dados que nós temos, né? E eu vou te dizer uma coisa, Lê. Para mim, a bioestatística, ela é como... é o que norteia a minha vida. Porque a partir do momento que eu entendi como que ela organiza o nosso pensamento, a gente começa a organizar a nossa vida assim também, né? E isso é muito legal, porque você começa a se planejar, a importância do planejamento, né? E vou reforçar o que você colocou. A gente está mais imerso na bioestatística do que a gente imagina, né? Isso é verdade. Sim. Eu ia até comentar na minha pesquisa mesmo, né? A Profiana, minha co-orientadora, como eu já disse aqui na entrevista. Gente, queria só falar para vocês que eu aprendo mais com a Marília do que o Oriane, tá? Então... Mentira, já falei, a Prof é a nossa mãe aqui, a mãe bioestatística. Mas, assim, a gente usa bastante dados populacionais, a gente trabalha com acidentes com animais venenosos, que são dados coletados pelo governo do Brasil. Atualmente, o animal que eu trabalho, eu tô querendo mapear ele para a América do Sul inteira. E o SUS tem, tipo assim, dados coletados de acidente específico com o gênero do animal que eu trabalho, entendeu? Com quem tomou o soro, quem não tomou, qual era a idade da pessoa que se acidentou, o que ela fazia, onde ela estava. Então, são informações que a gente trabalha também nos outros países, assim, pra gente conseguir esses dados, a gente tem que ir para campo, coletar e falar especificamente com a pessoa, entendeu? Imagina se eu tivesse que andar o Brasil inteiro para falar com cada um. Então, graças a esse recolhimento de dados, a gente consegue depois trabalhar com esses dados para gerar os mapas de predição de ocorrência da espécie e, assim, criar mapas de risco, né? Então, a gente sabe que onde tem mais ocorrência da espécie, onde tem mais risco de acidente. E é para esses locais aí que o Ministério da Saúde vai poder mandar o soro, que atualmente só é produzido pelo Brasil também, que é produzido pelo Instituto Butantan. Incrível. Bem, enfim, graças aos dados que a gente recolhe, né? Exatamente. E, prof, me bateu uma curiosidade, assim, a prof que trabalha anos já com consultoria, tem uma área, assim, que se destaca mais, assim, uma profissão, digamos assim, que se destaca mais, que procuram mais análise, né? A galera, são os médicos, os enfermeiros, são os engenheiros, tem alguém assim que se destaca e fala assim, olha, se eu pudesse destacar da minha vida toda como consultora, uma profissão que mais procura consultoria seria essa. Então é assim, ó, a parte de consultoria estatística, daquela estatística, a estatística frequentista, né, básica lá, quem mais procura, o profissional que mais procura é o enfermeiro e o médico. Tá? Esses dois disparados, né? Na área ambiental, quem procura, aí, na verdade, são... geralmente, a gente se associa a empresas de consultoria ambiental, né? E que vão tentar responder a um termo de referência que foi divulgado pelo Ministério Público. Tá? Então, ou é Ministério Público, que daí é aquelas pauladas, né? Consultoria pauleira, né? Esse tipo de consultoria ambiental, vale ressaltar que é muito trabalhosa e que exige muita responsabilidade, porque existe todo um contrato de confidencialidade dos dados, né? Isso só pode ser divulgado depois de 5 anos que você faz a atuação. E tem a parte mais da estatística frequentista, né? Que aí é o que a gente trabalha mais diretamente com esses profissionais, em especial da área de saúde. Eu fiz muito GLM binomial, gente. Fica a dica pro pessoal da saúde. Se vocês sabem fazer binomial, vocês vão sabem trabalhar com pesquisas da área de saúde, porque eles fazem trabalho muito, né, Maria? Você fez muito! Que quadrado e GLM. Que quadrado. Eu acho que não que eu tenha uma vasta caminhada ainda, né? Sou uma jovenzinha, assim, aqui não sou tão jovem já, quem eu tô querendo enganar, né? Mas não que eu tenha uma caminhada vasta como a Profiana tem, a Marília também tem mais que eu, mas
Eu acho que 1% das análises que eu fiz não teve Q quadrado. O Q quadrado é assim... Q quadrado no céu e nós na Terra. Exatamente, não, exatamente. Não só da saúde, né? A gente usa também em outras áreas, mas principalmente na saúde usa Sim. bastante, né? Tem muito não, dado, mas dado categórico, realmente, né? Quer saber frequente. Eu acredito que, para mim também, assim, percebi isso da medicina e da enfermagem, né? Teve uma época que brincaram, né? Que eu estava me tornando quase uma especialista em grávidas, né? E neonatos também, porque tinham muitas pesquisas acontecendo. Agora pararam. Não sei se a pandemia colaborou com parar um pouco as pesquisas de grávidas. Atualmente fica alcançando pandemia muitas... com as grávidas daí, que, né? Pode ser. Fica a pergunta, será que teve mais grávidas na pandemia ou menos grávidas? Vamos ter que verificar a frequência de trabalhos aí, né? Vocês pesquisam, manda para nós, a gente analisa os dados. Daí. Isso aí. Prof, e falando assim, apesar da sua vivência atual dentro da academia, né, trabalhando assim, tanto na academia como pesquisadora, orientadora, né, quanto nos quesitos também de consultoria, né, ambiental, as questões das consultorias mais simples, digamos assim, né, tem algum trabalho, que você prestou, que você trabalha atualmente, né, um trabalho externo, um trabalho pessoal que você gostaria de compartilhar com alguma rotina, ou mostrar algum trabalho para o pessoal ter... A gente está aqui falando, né, trocando umas figurinhas, mas o pessoal quer ver, e aí, na prática, né? O que a gente tem para ver aí? Mostra esse R aí para nós. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, eu vou mostrar uma análise que eu estou fazendo agora até, e que, como eu comentei com vocês, vem dentro da temática de One Health, né, que é a saúde única. E uma coisa que a gente tenta fazer, eu acho que isso é muito legal da programação, a gente tenta ser democrático, né? Então, quando você faz o script, você tenta, de certa forma, explicar um pouco ele também. Esse daqui até não está tão bem explicado, mas... e tenta divulgar isso, para que outras pessoas possam fazer e, quem sabe, trocar ideia e trocar informação. Marília sabe mais do que eu, né? O quanto, às vezes, a gente faz uma pergunta lá num blog e as pessoas, uma boa parte, eles são legais em te responder, em te ajudar. Sempre tem aquele que não está muito afim, que acordou de pá virada, mas isso é normal em todos os lugares, né? Mas, ó, só quero mostrar aqui para vocês, isso daqui é um estudo que a gente está fazendo, que foi realizado num assentamento aqui próximo de Cascavel, e que a gente queria, como esse assentamento, essas famílias que estão ali, elas foram assentadas numa região, numa área antes de agrícola e com muito uso de agrotóxicos, a gente estava querendo ver qual que era o efeito, né, desse ambiente sobre essas pessoas, né? Então, só para mostrar aqui, a gente também, hoje, por enquanto, né, o inglês ainda é a língua mundial, mas em breve provavelmente será em mandarim, né? Mas só para mostrar aqui para vocês, então, tem uma limpada ali só no meu script, né, nas áreas. Uso aqui alguns pacotes que eu acho que vocês estão já bem habituados, que é o Vegan, o ESP10 também eu acho um pacote super legal. E o nosso querido ggplot 2, ggfortify também, que são os que fazem as figurinhas, né? Então, só para mostrar aqui para vocês, eu vou tentando explicar o que eu fiz. Antes de trabalhar com os dados que eu trago aqui, as variáveis que eu trago, são variáveis de solo, né? Mas também trago algumas variáveis relacionadas à qualidade de vida dessas pessoas. Então, avaliações de doenças autorreferenciadas, o histórico, algumas doenças neuropsiquiátricas também, e também relacionadas à saúde mental. Então, eu fiz antes até, isso eu aprendi com a Lê, né? Trabalhei e com a Marília também, um pouco a arte da interpolação, né? Então, a gente fez uma amostragem nessa área, e como não dá para ter todos os centímetros analisados, a gente usa essa técnica da interpolação para tentar
inferir como que seriam os dados dos pontos vizinhos, né? Claro que não é exato, mas pelo menos a gente tem uma ideia de como que é aquela região, né? Esses dados todos, então eu tenho aqui os pontos também de ocorrência, onde eu coletei as informações. Então, só para mostrar para vocês, eu fiz uma análise desse solo para uma enzima, que é uma enzima do solo, da microbiota do solo, que se chama arilsulfatase. E a arilsulfatase, ela é uma enzima que, quando ela está muito ativa, ela mostra que eu tenho locais que pode ter ali metais pesados e pode ter algum acúmulo de agrotóxicos, mesmo em concentrações muito pequenas. Então, quando a gente faz aqui a imagem, né, faz a figurinha aqui, claro que aqui não vai ficar tão bom, mas só para mostrar para vocês, ó, esses pontos que estão mais avermelhados são os pontos que, e aqui é o local de uma família, né, onde a família mora, essa região toda, ela está aparentemente com uma atividade... Opa, eu fiz a fosfatase básica, desculpa, gente. Deixa eu fazer a arilsulfatase ali. Eita, a arilsulfatase é essa. Então, nossa, olha eu nem lá. tinha percebido que eu estava olhando para o ponto no mapa ali. Esse aqui. Aí. Então, hipnotizada aqui, pelas figurinhas. Então, aqui então, nessa região, né, essas famílias aqui, a família A7 e a família A6, elas estão numa região que a arilsulfatase está mais ativa. E o que é interessante? A gente faz também as figurinhas em relação às doenças. Então, só para a gente começar a fazer essa análise meio que exploratória dos dados. Então, olha lá. Tenho aqui essa parte que são as doenças autorreferidas. Puxa, não está batendo ali, né? Se vocês lembrarem, né? É essa parte aqui que está mais ativa. Bom, aqui as autorreferidas nem tanto. Vamos para o próximo lá, ó. Olha aqui, em relação ao histórico de doenças, ó, eu tenho um ponto aqui que parece que está com maior frequência. A frequência é baixa, mas ainda é onde está ali mais chamando a nossa atenção. Quando a gente pega lá as neuropsiquiátricas, não, está nessa região. Puxa vida, tem aqui neuropsiquiátrico. O que será que tem aqui que está tão, né, de atividade do solo ali, das enzimas do solo, que pode estar também interferindo? Então, a gente começa com essas figuras, chama a atenção e faz com que a gente até faça algumas perguntas complementares, né? E justamente diante disso, né, que eu extraí todas essas informações, né, e fiz que a gente chama de correlograma. Eu gosto muito do correlograma, eu acho essa uma figurinha muito bonitinha também, né, já que a gente está falando desse jeito. E só vou dar um zoom aqui para vocês verem, mas mostra que fica bem evidente, ó, que principalmente a fosfatase básica, olha como ela, quando eu tenho uma atividade muito alta da fosfatase básica, né, eu tenho uma redução das doenças autorreferenciadas, neuropsiquiátrico. Então, opa! E o que a fosfatase básica, ela responde para a gente? Bom, então é o que eu vou trabalhar, vou buscar informação lá na literatura para dizer. E realmente a fosfatase básica, quando ela está com um valor mais alto, como ela está muito relacionada com processos de mineralização também, indica que é uma qualidade de solo melhor, né? Então, pô, bateu, foi muito legal isso daqui, a gente conseguir encontrar isso daqui, né? E só para, além das figurinhas, né? E isso também eu aprendi, sempre aprendo com a Marília e com a Lê, eu acabei em outro trabalho fazendo isso daqui. Ai, que lindo. Né? Fazendo aqui, ó, toda uma imagem, essa imagem aqui, né, essa figurinha, ele é um 3D, que aqui eu não tenho como mexer, né, como mudar, mas ele se move, né, e nessa interpretação da rotação, que a gente conseguiu chegar nessa interpretação de como que a exposição durante mais tempo, né, acaba afetando ainda mais a saúde
isso aqui é de um animal, né? Mas o quanto que vai debilitando realmente a saúde de um animal. Então, eu acho que esse é o ponto-chave. Isso aqui demorou dias e dias e dias para fazer, né? Mas o ponto ápice aqui das nossas análises é sempre chegar a traduzir o statistiquês para o português, para o inglês, ou para uma figura que só por si só você já consiga entender o que está acontecendo. Então, eu gosto muito de, com a bioestatística, encontrar padrões e conseguir explicar isso. E, principalmente, trazer a informação de qualidade para que auxilie as pessoas em suas tomadas de decisão. Isso, para mim, é o que é o melhor da bioestatística. Eu acho lindo também, acho poético. Nossa. É poético, né? A Marília também acha. Foi poético. É isso mesmo. Nossa, lindo. Deixa eu perguntar uma coisa para entender, mas aí na parte das amostras que vocês fizeram do solo, não foi naqueles pontos ali, os pontos são só das famílias? Isso, histórico... das famílias. Entendi. Isso. A gente tem mais pontos, né? Porque senão acaba ficando... Até ali tem, né? Uns pontos que tá aquele olho que eles chamam de olho de boi, né? Uhum. Dá aqui aquele olhinho de boi, assim, que fica concentrado, mas ainda assim eu achei válido, né? Dá pra gente... Mas tem mais pontos, sim, Maria. Uhum. Não, eu só queria saber se eram os mesmos pontos ou se eram pontos diversos. Nossa, ficou muito legal. A Lê trabalha muito com isso. Para quem sabe, agora vai conhecer um pouquinho mais da Lê aqui no Soma. A Lê trabalha com a parte de geoestatística. E a primeira vez que eu vi, eu achei muito bruxaria. Eu acho muito legal isso de você pegar uns pontos, tipo assim, que você fez amostragens no espaço. E a partir disso, você consegue criar um modelo que vai extrapolar o comportamento da variável em todo o seu território. Então, você consegue, para cada espaço geográfico que você tem ali, né, tirar uma medida aproximada daquela variável. E isso é muito legal. Sim, e é Pode falar. Desculpa. E é extremamente necessário, né? Porque a Profiana também comentou, né? Não tem como a gente amostrar cada centímetro quadrado ali do solo para verificar se existe uma relação, né? Nesses metais pesados, né, no uso de agrotóxicos de uma área agrícola, né, influenciando na saúde dessas pessoas. Da mesma forma que dentro da minha área de pesquisa, que é voltada à parte agrícola também, a gente não consegue mostrar cada centímetro quadrado ali de produtividade, uma das próprias variáveis físico-químicas, né? Então a gente tenta tomar um tamanho amostral suficiente para conseguir daí fazer a interpolação. Até porque, outro detalhe, né? Aí a gente entra em outro campo, mas as próprias análises químicas do solo não é algo barato, né? Então a gente precisa tomar uma quantidade amostral menor e inferir isso espacialmente através da interpolação, né? E reduzindo os custos, né? Porque quando se trata principalmente de verba da universidade, né? Verba pública, além de não gastar essa verba pública que já é escassa, né, geralmente são análises caras, né, a Prof também já levantou alguns comentários sobre isso, né, Prof, certa vez. Sim, mas eu acho que vou levantar a bola aí, né, Letícia, para você, a tua área em especial, na nossa região em especial, que é uma área eminentemente agrícola, né, esse tipo de análise é extremamente importante para o produtor, porque ele, com esse tipo de análise, ele vai saber quais são as áreas que estão precisando de mais fertilizante, que está precisando de mais... tem que fazer calagem. Então, tem também a sua aplicação prática. Nossa, total. E até envolvendo... novamente questão de custos, né, porque existem os grandes produtores que possuem máquinas extremamente tecnológicas, que basicamente quase que fazem a planta, a colheita automatizada, tem os mapas, né, digitais, que você termina de fazer a colheita, ele já te dá uma estimativa da área, né, mas são equipamentos extremamente caros, e não são todos os produtores que têm acesso a esse tipo de ferramenta, são equipamentos de literalmente milhões, né, Então, assim, é algo, embora a análise de química de solo seja cara, não é tão caro quanto um equipamento desse, nem perto.
né? Então, você coleta amostras e você tem uma noção espacial da sua área de plantio, né? Então, como a prof mesmo ressaltou, né, para uma área extremamente agrícola e mecanizada, como é a área nosso ambiente aqui, né, do oeste do Paraná, enfim, o Brasil em si, né, grande parte é uma parte extremamente agrícola, né? Então, tem uma boa aplicabilidade, sim, essa parte agrícola, que é a parte que eu estudo, né, espacialmente falando. Você vê, né, Lê? Lê e Marília, né? A gente passou lá pela área de saúde, depois a área ambiental, agora é a área rural, passamos pela política, né? Então, eu acho que isso é importante para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, ter clareza que a estatística, a bioestatística, ela tem várias áreas de aplicação, né? E quando bem feita, o profissional é altamente valorizado, é demandado, né? E consegue viver. Não vai ser rico nunca, né? Mas vai conseguir ser valorizado e ter um certo conforto, né? Dá para ter uma renda, né? Sim. Dá. Posso parar de compartilhar, Marília? Querem mais? Pode parar, prof. Deixa eu voltar a cena. Então é muito legal essa parte de geoestatística. Em 2019, eu participei do Hackathon da NASA em Foz, e o pessoal usou essas interpolações com dados da NASA daí de queimadas para conseguir predizer áreas que estariam com uma probabilidade de queimada neste momento, tipo no presente. Eles fizeram um aplicativo no celular que em tempo real ficava mostrando esses dados da NASA, aplicando ali, né, o modelo já estava pronto, já estava calibrado, então o modelo já tirava as predições e te dava se a área onde você se encontrava era de baixo, médio ou alto risco de queimada. Nossa, incrível. Eles ganharam o prêmio lá de primeiro lugar no Hackathon. Achei muito bom o trabalho deles. Muito legal, muito legal. E tem várias aplicações, né? E isso, quanto mais a gente conseguir usar a inteligência humana para aplicar e ajudar o outro, gente, nós temos tudo para ter sucesso, né? É verdade. E além de toda essa questão de multidisciplinar e a questão de que a gente consegue ver uma aplicabilidade que eu, por exemplo, na matemática, enquanto graduada em matemática, não via. Então, é algo que eu acho incrível poder visualizar isso, sabe? É muito legal. E, assim, para quem tem interesse em seguir realmente na área, ou já é da área, ou quer ingressar na área, é uma área que tem uma rentabilidade, algo assim, igual a prof disse, não vai ficar rico, mas dá para sobreviver, dá para você fazer, assim, extras, né? E até, dependendo do seu nível, da especialização e tudo mais, viver disso, né? É possível viver de análise estatística, porque são poucos os profissionais, como a professora falou lá no início. São poucos profissionais que sabem o que fazem, além de apertar um botão, né? Isso faz toda a diferença. Nossa, E por isso que é tão legal saber programar, gente. Porque quando a gente programa, a gente fica de olho nas etapas que a nossa análise está passando. Então, como a gente tem que entender um pouco melhor o que a gente está fazendo, a gente precisa também estudar muito mais o teórico. Quando a gente está programando, a gente tem que entender um pouco melhor as funções, os comandos que a gente está executando. Ao contrário, quando a gente está usando um programa, a gente coloca todos os dados lá, aperta um botão e sai um resultado. Daí a gente fala, tá bom, é isso. Valeu, galera. Tá pronto aqui o trabalho. E aí tu não analisou pressuposto, nada. Exato, não. Total, porque roda. Se tá certo que você rodou, não se sabe, né? Foi avaliado os pressupostos. É algo muito comum a gente ver pular esses passos, né, dos pressupostos. E, mas rodou, deu certo. Tá, mas, né? Rodar e dar certo não quer dizer que é o correto, né? Exatamente. É verdade. Perfeito. Mas então acho que é isso, pessoal. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa. Eu acho que no que a gente tinha programado mais era... Eu só queria, caso, né, você não queira se aprofundar em estatística, mas precisa de ajuda para o seu trabalho, seja na área acadêmica ou seja em consultorias, eu recomendo 2 grupos, né? O primeiro grupo, que eu tenho muito orgulho,
né, que saiu do ninho, né, e eu falo que o projeto de extensão ali serviu como uma incubadora, né, é o Database Consultoria Estatística, né, que a Letícia faz parte, e também mais alguns alunos meus fazem parte, e procurem lá, tem no Instagram, né, tem lá a gente vai deixar na descrição neles. também do vídeo aqui para quem quiser Legal. as informações, as redes. E também eu tenho um projeto de extensão, né, que é o Qual é a Sua Pergunta, que esse é um nome que eu tenho um carinho muito grande, que foi a Marília que deu, né? A Marília que deu, então para mim é mais especial ainda. E esse projeto ele provavelmente vai ser ampliado um pouquinho mais agora, que além de fazer assessorias estatísticas, a gente pretende também entrar nas consultorias ambientais, né? Então, esse projeto, ele é uma incubadora, funciona sempre como uma incubadora, né? Tem alunos que têm interesse, que têm habilidade nessas áreas e que vão vivenciando a prática das consultorias e das assessorias. E acho que, pelo menos, geraram aqui, 2 bons frutos. Estão aqui que eu tenho realmente muito orgulho. E eu acho que ainda para fechar essa parte de falar da bioestatística, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas se você não vai ganhar dinheiro, você vai economizar dinheiro. Porque uma hora você vai ter que analisar o seu dado. Você vai ter que pagar alguém, a gente vai cobrar, meu amigo, porque a gente vai cobrar o conhecimento que a gente tem de muito tempo acumulado, entendeu? Não tem choro, gente. Infelizmente, não é absurdamente caro, mas também não é barato, né? Então, aprenda pelo menos para você conseguir analisar os seus dados, é importante. E vale aqui, né, para quem tem mais curiosidade quanto a valores, né, os valores variam muito, né, desde coisas extremamente simples, que custam lá, sei lá, R$100, mais consultorias que eu já fiz, que custaram R$350 mil, né. Não ganhei tudo isso, porque eu estava numa equipe, mas isso eu acabei de mandar uma proposta agora também, no valor de R$165 mil. Então, existe campo. Só que, novamente, gente, isso eu vou bater na tecla. Estudo, paciência, dedicação. Isso são características que não podem nunca, nunca, nunca faltar. Tá? Sim. É isso. Eu acho, isso é real mesmo. E dá para ganhar dinheirinhos, porque o meu primeiro carro eu comprei só com as consultorias que a gente fazia no projeto. Então, por isso que eu falo, se você não vai ganhar dinheiro, você consegue economizar, poupar o seu dinheiro, pelo menos analisando os seus próprios dados. E que é muito importante também, porque como é que você vai apresentar a tua tese, vai chegar para a banca e falar... Sim. Eu comprei várias coisinhas de herói, não foi caro. Mas então, acho que é isso. Podemos fechar. Lei, quer falar alguma coisa? Quero só agradecer a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo, né? Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisas muito relevantes, né? Aproveitar bastante, exploramos bastante a experiência da Prof. Ana, discutimos bastante. Eu acho que estar aqui com vocês como eu falei no começo, é um grande prazer, uma grande honra, e estar aqui entre mulheres, né? Esse é umas características que a Mari levantou em off quando nós estávamos conversando antes da gravação, mas é algo que me deixa muito feliz. Além de estar na companhia de pessoas que eu gosto, conheço pessoalmente e gosto, estar na companhia de mulheres, discutindo um pouco sobre bioestatística, um pouco sobre dados, é algo fantástico, e eu fico muito feliz por isso. E Lê, vou te complementar a tua fala. Pessoal, se vocês querem um bioestatístico, procure uma bioestatística mulher. Porque ela vai ter a empatia, ela vai ser solidária ao seu problema. Isso é uma característica feminina. Então, ela com certeza vai te dar muito mais atenção, muito mais carinho, né? E se dedicar naquilo que ela está se propondo a fazer. Então, procura uma mulher bioestatística, com certeza você vai ter um excelente produto final. A gente é querida, gente. Manda e-mail lá.
Não, a gente comentou, a Lê falou disso, que o projeto a gente tá com essa ideia mais de trabalhar com mulheres, pessoal, as minorias, LGBT, etc. Porque eu estava até comentando antes da gente gravar o vídeo, você entra nos vídeos sobre esses assuntos, a maioria são homens fazendo, os homens brancos, héteros, assim, por diante. Não tem nenhum problema, claro, homens brancos, héteros produzirem esse conteúdo, mas a gente está carecendo, né, de ver outras caras também falando sobre isso, né, outras pessoas. Diversificar um pouco, né? A gente tem uma diversidade que trabalha com o assunto, né, então é importante a gente dar voz para essa diversidade também, né. Então, por isso que também você que está aí nos escutando, quando for para sua banca, chame uma mulher para sua banca, chame uma coautora mulher. É muito comum o pessoal sempre trabalhar. A gente tem homens muito famosos na parte de análise de dados no Brasil, e isso se repete também em outros países. E acaba sempre o pessoal recorrendo a essas mesmas pessoas. E ainda mais aí, como gera aquele super fluxo, essas pessoas publicam um monte daí, porque daí eles ficam super inflacionados ali de demanda. Não conseguem, às vezes, te atender 100% também como você gostaria, né? Mas aí a gente está sempre, não sei, proporcionando oportunidades para as mesmas pessoas e não para pessoas fora, né, do mesmo ciclo. Isso é ruim, não só por serem homens, brancos, héteros, etc. Mas porque a gente só está vendo isso, né? Só essas pessoas tendo voz e oportunidade. A gente precisa dar voz para outras pessoas. E desculpem, gente, aqui está muito veja sempre qual é o gênero do autor do seu trabalho. Né? Porque a gente tem o hábito sempre de falar o Guimarães, o Favalesco, o Dal Canton. Todo. Né? Toda vez, né? A gente tem muita... Se é homem e mulher, é verdade. Vamos prestar atenção nisso também. Somos todos iguais, né? Total. É isso aí. Mas então acho que é isso, gente. Então vamos encerrar hoje. De novo, muito obrigado, prof, por vir nossa primeira entrevista. Foi meio bagunçado, gente, mas é a nossa primeira vez. Eu e a Lena estamos estudando também que programas a gente vai estar utilizando para fazer as entrevistas, como é que a gente vai fazer as montagens dos vídeos e tudo mais. A ideia é que com a evolução, né, do canal, a gente comece a fazer as entrevistas ao vivo também, mas por enquanto a gente está treinando. Claro. Então fizemos por enquanto gravado. E eu acho que é isso, gente. Então assinem o canal. Dá ali, aperta o sininho, né, para vocês verem as novidades do Soma Quadrados. Siga a gente nas outras redes sociais também, no Twitter, no Instagram. E fiquem de olho no nosso blog também, que a gente está sempre postando textos, além dos vídeos e cursos também, na área de estatística. É isso, gente. Um beijo.